parte do consultório, recordo que estivemos à conversa com o Dr. Pedro Brás, na segunda parte sobre violência doméstica. Vai poder agora tirar as suas dúvidas em direto, não só sobre o tema de violência doméstica, mas também sobre qualquer temática relativa à especialidade de psicoterapia. Vamos dar a palavra à nossa primeira telespectadora a entrar em linha esta tarde, Ana Ilse Brites, de Almada. Boa tarde. Boa tarde, doutor Pedro. Eu vou falar com o doutor Pedro, penso. Sim, sim, está a falar comigo e com o doutor Pedro. Olá. Mas vai poder deixar a sua dúvida, pedir-lhe então que deixasse a sua dúvida, Ana. Ok. É só mais, portanto, só um comentário do doutor Pedro neste sentido. Fala-se muito na violência doméstica. A violência, penso que estarão a falar da violência física, psicológica também, mas basicamente física. Falámos aqui das duas, não é? Sim, das duas. Sim. Mas eu nunca ouvi falar em muitos debates e sigo isto com alguma atenção porque, enfim, tenho pessoas muito próximas que já sofreram isto, que é, os pais separam-se, a mãe vai para o seu lado, o pai refaz a sua vida, a mãe, à partida, quererá o divórcio ou a separação, mas depois, quando o pai resolve ter a sua vida preenchida com outras pessoas, a mãe começa a fazer a guerra a criança começa, ela própria, sob a instrução da mãe, a agredir o pai sobre se não fazes isto, eu já não quero aquilo, eu quero estar só contigo. Portanto, é uma violência que afasta os pais dos filhos e que ninguém fala. E os tribunais, é uma luta surda nos tribunais que, sem fim, é requerimentos para que a mãe cumpra, que nunca cumpre, é requerimentos para que o pai cumpra ou que a mãe cumpra. A mãe finge que cumpre, mas não cumpre, mas o pai acaba sempre a perder. E normalmente são pessoas que começam a ter sucesso após os divórcios, ou seja, sucesso, começam a ser mais... Outra pessoa fica com inveja, não é? Outra pessoa fica com inveja do outro... Mas o problema não é o facto de ser inveja. O problema é que as pessoas normalmente vivem... As mulheres querem os divórcios, ou querem as separações, ou porque acham que os ex-maridos são os falhados, normalmente são essas as palavras, mas depois, quando a vida corre mal do lado delas, elas querem normalmente voltar, mas já não há espaço para elas. E aí começa aí uma guerra que não tem fim. Portanto, no fundo, a Ana está aqui a referir-se à utilização do poder materno contra uma figura masculina, a figura do pai, quando há casos de separação, não é? Eu não chamaria materno, eu chamaria apenas manipulação. A materno eu chamaria apenas manipulação. Certo, estamos a falar de um tipo de violência que, na sua opinião, existirá e que a figura da mãe pode fazer em relação aos filhos, entre filhos e pais, não é? Sim, porque portanto, a mãe nós percebemos amor a sua ideia. Passou a ser manipuladora. Eu Muito penso bem. que deixou de haver amor. Muito bem. É só. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Doutor Pedro, de facto, esta é uma realidade que existe. Também estamos a fazer aqui uma generalização para a figura da mãe, eu diria mas que poderá haver... Este é um grave problema de violência psicológica. Que existe, não é? É violência também psicológica. É verdade que existe. Que é bilateral, ou seja, é os pais a fazerem, é o homem a utilizar as crianças contra a mãe e a mãe contra as crianças, utilizando as crianças contra o homem. Ou seja, eu não consigo dizer Este é um que jogo este tipo antigo. de violência é só de mãe contra o pai. Não é? E este já é um jogo antigo também, não é? É. E é uma das piores situações sociais e familiares que se podem fazer. Porquê? Porque depois da separação, ou seja, até se separarem, muitas vezes as coisas são muito feias em termos de violência física, psicológica, mas depois da separação, em que à partida estaria tudo bem, porque as pessoas seguem caminhos diferentes. Se separam é para que possam e, em viver o princípio, se as melhor coisas não estavam possível bem, e em separam-se, paz. mas a violência psicológica que se faz sobre um elemento e o outro, utilizando os filhos, é extremamente grave, não só porque se atinge o outro, a outra pessoa, o outro adulto, mas como se usam as crianças. E as crianças é a parte mais frágil nesta relação e que deveriam ser sempre, sempre, sempre protegidas. Mas, infelizmente, como a nossa telespectadora disse, e com razão, há muitos pais que estão tão egoístas nos seus interesses, nas suas invejas, nas suas frustrações, que não têm problemas em utilizar os filhos como arma de arremesso nestas lutas entre eles. Pronto, e é gravíssimo. No fundo, quem fica a perder? São as crianças, são principalmente as crianças. Acabam por ser todos, não é? Todos perdem, não é? Mas as crianças é a parte mais frágil
disto, não é? Porque já viu o que é um filho... E são os que têm menos recursos para lidar e para entender determinadas situações. Sim, e isto vai-vos moldar para a vida toda, não é? Porque se a mãe diz o teu pai é isto, o teu pai é aquilo, as crianças começam a achar que isso é verdade e isso condiciona um relacionamento com o pai, com os pais, que seria muito benéfico da sua aprendizagem ao longo da vida, de facto é. Essa violência doméstica é, como diz a Ana, não é muito falada isto, mas é muito notada em quase todos os divórcios com conflitos. Muito bem. Cumprimentar Fátima Rangel, de Aveiro. Boa tarde. Boa tarde. Fátima, queira deixar a sua questão? O meu filho foi detectado com esquizofrenia maníaco-destrutiva, tem 25 anos, está desempregado, tem 12º e agora já é a segunda vez, a polícia está a par do conhecimento, tomou conta da ocorrência. Ele sofre de esquizofrenia maníaco-destrutiva. Da outra vez eu desisti do tribunal porque não queria que ele fosse preso, porque eu não acho que o problema passe por prisão, passe por sim saber que há regras, porque ele sempre vivenciou violência doméstica. Mas então, Fátima, deixe-me só interrompê-la para seguirmos um raciocínio. O seu filho foi diagnosticado com essa patologia, mas já agrediu, já houve 2 episódios de violência doméstica por parte do seu filho, é isso? Encontrões, coisas partidas. Aliás, eu estou no carro e tenho medo que ele esteja lá em cima a ver televisão, porque ele já é frequente, ele controla-me o que eu faço, o que eu digo, e é muito complicado. E ele foi diagnosticado, porque eu pedi para ele fazerem esses exames, e foi diagnosticado que ele tinha esquizofrenia, ou tendência para esquizofrenia maníaco-destrutiva. E como tal, a minha casa é partida, sempre que ele diz, sempre que me contrariam, eu parto tudo. E parte. Certo. Portanto, a Fátima está aqui a viver uma situação na primeira pessoa. Portanto, neste caso, a Fátima sendo a vítima. Ok, percebemos, porque como está um bocadinho nervosa, não estávamos a seguir o seu raciocínio, já percebemos qual é a situação. Quer aqui um conselho do Dr. Pedro, naturalmente, não é? Exatamente. Sim. Muito bem, Dr. Pedro. Este é um grave problema, este é um dos principais problemas da violência doméstica, quando o agressor, de alguma forma, tem uma desculpa patológica, atendível, vamos dizer assim. Atendível. Porque esta mãe, com toda a razão, reconhece os comportamentos do filho agressivos como parte de uma doença, mas, por outro lado, é vítima desses comportamentos. E há sempre este problema, é o que fazer. E, por outro lado, é mãe, não é? Por outro lado, é mãe, pois, mas também é vítima. Se eu considerar que determinada pessoa é um agressor pela sua personalidade, bom, temos todos os instrumentos legais para nos protegermos dessas pessoas. Agora, quando consideramos que temos alguém dentro da nossa relação afetiva que tem um problema de saúde, que tem comportamentos agressivos, isto torna-se de facto um grave problema. Agora, mas é preciso um conselho. Ou seja, mesmo assim, percebendo isso, é preciso sabermos o que fazer. E às vezes as soluções não são fáceis. Em primeiro lugar, perceber se há tratamento eficaz para determinada patologia. É preciso perceber, percorrendo a medicina e a psicoterapia, se às vezes aquele comportamento é mais do que um problema neurológico, se é um problema do agressor, se é um problema da sua própria personalidade. Se for um problema da personalidade, se ele for um jovem irritado, impulsivo, mas que isso tenha a ver com as suas frustrações, com o seu estado emocional, provavelmente a psicoterapia pode encontrar uma solução para o caso dele. Se for um problema neurológico, como a esquizofrenia, temos que perceber que este é uma patologia que muitas vezes encontra em alguma medicação uma solução. Ou seja, em primeiro lugar, então, o que devemos fazer é ter bons diagnósticos médicos e de psicoterapia para tentarmos perceber se tanto a parte da medicina neurológica como se a parte da psicoterapia não consegue controlar esse comportamento. E, explorando isso e não havendo melhorias, de facto, eu entre o valor proteção à vida e à sobrevivência dos pais, ou à privação da liberdade, mesmo do nosso ente querido, eu não escolho outra coisa senão a privação da nossa vida e do nosso bem-estar. E então temos que ponderar, se não houver tratamento eficaz,
Se o seu perigo for real e se for um perigo de vida, tem que se aconselhar também com o Estado, com os tribunais, com os médicos, com assistentes sociais, para ver se, na ausência de melhor solução, se o internamento para este tipo de pessoas com estas patologias não será o mais aconselhado. Depois pensamos assim, então, mas vamos internar o nosso filho, alguém que amamos. Se considerarmos que ele tem uma doença e que ele, sem estar sob vigilância, é uma pessoa que é um potencial perigo para a família e para outras pessoas, custa muito dizer isso, mas às vezes temos que ser, enfim, temos que ser ponderados e ponderar bem essa situação. Eu sei que é muito difícil, mas enfim, as escolhas às vezes levam-nos para estes... aprendizagem social também, por parte do avô e do pai, que além de características próprias, a aprendizagem do pai e do avô determinam também isto. Pois. Que é muito complicado. Sabe que a maior parte da... E dói muito, é violência. Eu já fui vítima de violência por parte do meu pai, do meu ex-marido, mas a que me está a doer mais e está a destruir-me é esta, por parte do meu filho. Porque não se consegue libertar desta, não é? Tem a ver com o seu filho. Nós com os filhos temos sempre uma relação que é diferente. Abdiquei de uma vida para ser mãe e é muito complicado. Muito complicado. Sabe que, pela minha experiência de psicoterapeuta, grande parte desses tipos de comportamentos não é do foro neurológico, é apenas do foro comportamental, derivando da sua Ele personalidade. nunca ouviu nãos. A avó sempre disse... Pois, esse também é... Transferência de afetos por parte de um irmão meu que morreu. Tinha ele 4 anos e a minha mãe fez uma transferência de afetos do filho que perdeu para o neto. Pronto. E ele nunca ouviu um não. E as pessoas ficaram mimadas demais... Não conseguem criar resistências à frustração? Eu digo não. E é mais fácil dizer sim do que dizer não. E quem diz o não sou eu, portanto eu sou o alvo a bater. E quando é contrariado, parte-se. E eu tenho a casa partida. Dona Fátima, o que é mais importante perceber disso? É que o que me está a dizer, para mim como psicoterapeuta, é suficiente para achar que ele não tem nenhuma deficiência neurológica. Porque ele não agride mais ninguém, é só a mãe. Percebe? Sim, mas ele foi detectado em exames que ele fez na medicina legal, que eu pedi para ele ir fazer exames. Da outra vez que houve a agressão e foi para tribunal, só que eu desisti em tribunal porque não queria que ele fosse preso. E foi detectado que ele tinha tendência para esquizofrenia maníaco-destrutiva e eu acho que neste momento essa coisa... Mas sabe que a esquizofrenia não é vista por exames médicos, é por sintomas. E às vezes os médicos dizem que ele tem esquizofrenia não porque viram o cérebro que está com uma demência, mas por causa de um conjunto de sintomas que refere. A questão aqui é percebermos mas será que estes sintomas são do foro neurológico ou é do foro comportamental? Não sei. Pelo que me disse, ele é agressivo só consigo. Alguém que tem problemas neurológicos... Toda a gente, o Sr. Doutor, peço desculpa, mas sim, quem lhe disser não, ele já teve problemas de violência no namoro, e quem disser não, leva por tabela, desculpa a expressão, leva por tabela. Mas é que ele não se mete com os mais fortes. E aí mete-se com as pessoas mais fracas do seio das suas relações, que é com a namorada e com a mãe, que são as mulheres mais fracas. Percebe? Portanto, isso aí é um comportamento. Se ele tivesse um problema neurológico, ele batia em toda a gente, inclusive na polícia. Porque quem tem um problema neurológico de agressividade não mede com quem é que está a lutar. O que é que eu quero dizer com isto? Que provavelmente o seu filho teria solução na psicoterapia. Agora, qual é o grave problema? É que estas pessoas, não reconhecendo que estão mal, não procuram ajuda. E se não forem elas a reconhecer e a procurar ajuda, a psicoterapia não tem resposta. Porque a psicoterapia ajuda as pessoas a chegarem a um determinado objetivo. Mas se elas não querem... Eu desculpe interromper, doutor. Ele já fez, quando ele foi aos 6 anos, ele tem 25, aos 6 anos foi diagnosticado como hiperativo. Fez medicação até aos 18, deixou de um dia para o outro o Concerta, ele fez Ritalina, Concerta, Rubisfene, aquela coisa toda. Sim. E não fez desmame. E eu acho que tudo isto junto está naquilo que está à vista. Pois. Porque não houve desmame dessa medicação. Pode haver aqui um conjunto de fatores que se está... Há um conjunto de fatores que levam a este comportamento. De facto, tem que haver uma análise e um diagnóstico o mais preciso possível. Ou seja, tem que ir novamente pedir novos exames para fazer uma reavaliação. Eu não diria exames. Eu diria exames para tratamentos de medicamentosos, sim, se ele aceitar tomar, porque estas pessoas depois não aceitam tomar estes medicamentos. Pronto.
Se a esquizofrenia é um tratamento, é um problema, de facto, neurológico muito grave, que existem alguns medicamentos que atenuam estes sintomas. Mas o que eu acho é que o seu filho pode sofrer desta patologia, mas este comportamento agressivo é mais comportamental, não tem tanto a ver com a neurologia. Logo, os medicamentos apenas podem nos adormecer um pouquinho. Agora, o que é que eu sugeria? Procurar um psicoterapeuta para fazer uma análise comportamental dele, para perceber se de alguma forma a psicoterapia pode ajudar a eliminar esta frustração que ele sente, esta incapacidade de se frustrar antes. E pronto, agora o grande desafio é ele querer esta ajuda. Enquanto com a medicina a gente empurra-o para ir para um hospital e ele vai, na psicoterapia ele tem que querer, senão chega lá, não partilha as suas emoções com o psicoterapeuta e aí fica difícil. Pois não há material, não é? Para agora, avançar. no fim das contas, Fátima, o que tem que analisar é a sua vida é mais importante que tudo o resto. Se de facto vê em algum momento que pode estar em risco da sua vida... É muito. E mesmo muito a sua vida difícil. psicológica Vida e a sua psicológica, o bem-estar e a qualidade de felicidade. vida, não é? Portanto, não só a sua vida... integridade física, mas integridade física, psicológica. que é gravíssimo, Bem, como a certo. integridade psicológica, está bem, Fátima? Essa é a minha principal preocupação, porque eu estou de tal forma abalada que parece que a minha cabeça deu um nó e eu quero apreender, porque estou numa atividade profissional que estão sempre a aparecer legislações e eu tenho que estar a par das coisas e parece que a minha cabeça bloqueou e não consegue, deu um nó e eu não consigo Fátima, assimilar os deixe-me novos então, conteúdos. Fátima, deixe-me então dar-lhe um outro conselho. Porque é que não é a Fátima a fazer a psicoterapia? Eu já pedi isso, eu já pedi à Caritas apoio, porque eu tenho o estatuto de vítima de violência doméstica, e eu já me dirigi à Caritas, estou à espera que me façam uma consulta, que me deem esse apoio psicológico, porque eu, com o meu ordenado de 760 euros de assistente administrativa, não posso dar-me ao luxo de fazer consultas de 50 euros. Pronto. Tanto Mas é mais importante... que tenho a minha filha que tem que fazer essas consultas porque tem outro problema de saúde. Pronto. Mas é importante a Fátima conseguir encontrar dentro de si alguma paz. Porquê? Porque quem é vítima, como você, desta violência, fica tão afetada que muitas vezes perdemos a capacidade de ter discernimento. E ter o discernimento, neste caso, é importante para agir com o seu filho da melhor forma. Eu não sei, muitas vezes, é o que eu digo aos meus clientes, eu não sei como é que as pessoas devem agir, mas se elas estiverem em paz, elas próprias descobrem a forma mais correta de agirmos perante uma agressão. E a Fátima tem o poder de mudar o seu filho. Ou não, mas pelo menos temos que tentar. Mas tem esse poder de tentar mudar. Mas se não estiver bem consigo própria, também não vai ser difícil fazer isso. Muito bem, Fátima. Tá, muito obrigada. Esperamos que corra tudo o melhor possível e agradecemos a sua chamada. De Sintra, liga-nos agora Ana obrigada, Paula Fontes. Boa tarde. Estou sim, muito boa tarde. Boa tarde. Quero deixar a sua questão, Ana. Pedir-lhe que fosse breve, estamos aqui a chegar ao final. Sim, é o seguinte, eu estou doente de portadora de fibromialgia e tenho um menino com 10 anos, onde ele está a ser seguido por pedopsiquiatria. Eu estive 2 anos acamada e praticamente o meu marido é que tratava um pouco mais dele. E o Rodrigo ouvia tudo muito, o seu sim, o sim e o sim. E agora eu sinto um pouco melhor. E agora eu estou a tentar, ele aos 10 anos, a ouvir o não. E está a ser muito complicado para o Rodrigo ouvir o não. Porquê? Porque assim, ele tenta, mãe, eu quero isto, e eu digo não. E ele fica muito agitado, onde ele se arranha todo, ele bate-se, ele já tentou largar fogo à casa, ele com uma faca põe ao pescoço e diz, eu vou-me matar, e fico muito preocupada com esta situação, porque eu vou muito abaixo, porque eu não me posso enervar, porque o meu sistema nervoso fica logo muito alterado. Ele está a tomar risperidona, onde eu estou a ser seguido, ele está a ser seguido por pedopsiquiatria. E assim, eu com 10 anos realmente custa-me imenso saber que o meu filho já está a tomar uma medicação para se acalmar, onde realmente a doutora diz que isto não é um medicamento viciante, mas para mim acho que acaba por ser um medicamento viciante, porque eu já tentei não lhe dar a medicação e noto que o Rodrigo de noite está muito agitado e
e não consegue dormir sozinho, e está a ser uma fase muito complicada para mim, porque neste momento eu estou de baixa e ele fica muito preocupado comigo. Está sempre a dizer: mãe, tenho medo que vocês morram, mãe, tenho medo de morrer. Quer dizer, eu não sei às vezes como é que hei de lidar com esta situação. Muito bem, Ana, vamos ouvir aqui a opinião do Dr. Pedro. Ana, esta situação é muito complicada e dá para perceber como é que uma criança de 10 anos exerce também ela violência sobre os pais. E ao dizermos isto, não queria alarmar ninguém sobre, então, coitadinho de uma criança de 10 anos, isto também é violência. E é importante percebermos isto, que isto também é violência, sem culpa da criança. E é isso que nós temos que ter bem a consciência do que estamos a dizer e medir também bem as palavras. Porquê? A criança, neste caso, agride a família com os seus comportamentos, mas não tem culpa. Mas não a quero desculpar. Não tem culpa porque ela apenas está a reagir àquilo que aprendeu, à forma como aprendeu e como olhou e como percebeu as circunstâncias da vida dela. Não é? A Ana faz uma boa avaliação, dizendo que esteve, infelizmente, doente durante muitos anos e o jovem, a criança, ficou sem regras. Não lhe deram regras. E muitos anos sem criar regras, estabelecer limites a uma criança, ela depois habitua-se a não ter regras. E, claro, não fica com resistência à frustração. E a partir daqui é sempre um ciclo vicioso em que eu irrito-me e os pais fazem o que eu quero, se não fazem o que eu quero, irrito-me, eles fazem o que eu quero, ou seja, e os pais acabam sempre por ceder. Muitas vezes eu digo aos pais: quem é que manda lá em casa? E os pais às vezes não querem assumir, mas dizem: sim, tudo aquilo que o meu filho quer, tem. Mesmo que seja depois de 2 horas de grandes discussões e conflitos. Mas no fim dessas 2 horas, ele tem. E o desafio que eu dou aos pais é de pequenino que se torce o pepino, como se diz. E o pequenino aqui é desde 1 ano de idade, ou mesmo antes disso. Mas muito bem, 10 anos ainda estamos a tempo, ainda é pequenino. O que está aqui em causa é um problema de parentalidade. Não é de psicoterapia, nem é doença. Está a ser seguido na medicina psiquiátrica, está a tomar medicações fortíssimas, mas isto não é tratamento nenhum. O que estamos a fazer aqui é adormecer a criança para que a criança ande mais adormecida e discuta menos, mas isso não é solução. E a solução é sempre mudar a forma como os pais... Nem é psicoterapia a solução aqui. A solução aqui são os pais. Os pais também não são culpados, eles fazem o melhor que... Isso também é preciso percebermos que isto também não há culpa. Forças de circunstâncias, nós não podemos controlar. Os pais também não são culpados. Nós, o pai, nem os avós, todos ao mesmo tempo. Nós, como pais, fazemos tudo aquilo que acreditamos... mais complicado que possa parecer. Nós, como pais, fazemos sempre tudo aquilo que acreditamos que é o mais correto. Só que às vezes não podemos olhar aquilo que fazemos, temos de estar sempre a olhar aos resultados que obtemos. E infelizmente, Ana, o que vocês estão a ver é a forma como a vossa família educa o seu filho não está a ter bons resultados. Então temos que mudar. E o que é que eu aconselho sempre? Consultem um psicólogo especialista em parentalidade. Há formas de controlar o comportamento dos outros. E não é a psicoterapia que está aqui em causa. E o que eu digo sempre, não sou especialista em parentalidade, mas tenho 2 filhos, enfim, dá-me alguma especialidade. O que eu digo sempre é, no fim do dia, quem ganha tem que ser os pais. Mas ele discute muito e faz muitas birras. Ele que faça birras, mas que nunca as ganhe. No final, ele vai deixar de fazer birras porque não vale a pena. Os meus pais nunca me dão aquilo que eu quero. Só dão quando eles querem. Isto é desde pequenino. Bom, mas aos 10 anos ainda é pequenino, ainda vai a tempo. Diz-me assim, mas se eu não lhe der a bola que ele quer, ele vai discutir durante 3 horas. E vocês dizem assim, tem tempo. Aquela bola ele nunca vai ter. Até ao momento em que ele muda a sua forma de estar. Mas é um grave problema de violência doméstica que a dificuldade e a má parentalidade muitas vezes provoca e condiciona esta criança a ser um adulto, como aquele jovem de 25 anos que vimos na outra história. Exatamente. E aos 10 anos estamos na altura de parar uma relação. Processo. Muito bem. Agradecer a chamada da Ana, despedir-nos e desejar que tudo corra o melhor possível. Dr. Pedro, uma vez mais, agradecemos aqui a sua presença no consultório. Nós voltamos amanhã, às 15h30. Até amanhã.